Bendito seja o nome daquele que reina e vive para todo sempre. Saúdo aos amados irmãos e amigos ouvintes do YouTube, Facebook, Instagram, da Web Rádio El Shaddai, com a paz e a graça do Senhor Jesus. Amém? Amados, nesta oportunidade, madrugada de segunda-feira, dia 28 de abril de 2025, começando uma nova semana e encerrando o mês de abril, ou seja, falta poucos dias, hoje é 28. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos, dando saúde, paz e vida longa na presença do Senhor. Amém? Nesta oportunidade, vamos trazer aqui uma mensagem de suma relevância, aonde muitos seres humanos perguntam: todos vão morrer? Aparentemente estão certos. Biblicamente, não. Você sabia que nem todos vão morrer? E isso é literal. Outra discussão. O seio de Abraão e exatamente o paraíso são o mesmo lugar? São a mesma coisa? E outra, os mortos todos vão para o mesmo lugar? Todas essas questões e resposta vocês terão na palavra do Senhor, a Bíblia, palavra inerrante, infalível. Então, biblicamente, vamos discorrer esse tema. Se todos que morrem vão para o mesmo lugar, se o seio de Abraão e o paraíso são o mesmo lugar. Aleluia! E se é verdade que todo ser humano vão morrer literalmente? Todas essas questões. Agora, nesse vídeo, por isso eu peço a todos que não passe deste vídeo, para que todos conheçam biblicamente essas questões, para que não fiquem enganados. Amém? Compartilhem para abençoar outras vidas. E que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém? Vamos discorrer dois textos. Por exemplo, em Lucas, seu capítulo 16, verso 19 ao 31. Lá mostra uma parábola. E essa parábola, ela é, na verdade, real. Não é apenas uma parábola. Jesus, no seu ministério terreno, contou muitas parábolas, mas esta aqui ele deu nome. É a única. Então é literal. Então, meus amados, em Lucas 16, verso 19 a seguir, vai dizer que Lázaro era um mendigo. Lázaro morre e vai para o seio de Abraão. O rico morre e vai para o Hades, sepultura, inferno. Vamos discutir esse tema biblicamente. Aleluia! E a outra passagem, falando do paraíso. Quando
Jesus, ele está crucificado. À direita e à esquerda tem dois ladrões. O da direita se arrepende e diz a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia. Vamos para o texto bíblico. Glória a Deus. Lucas 16, 22 ao 23 diz assim: Ora, aconteceu que o pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, que é inferno, ergueu os olhos, estando em tormento, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Glória a Deus. Esta passagem faz parte da parábola do Lázaro rico, que destaca a importância de viver de acordo com a verdade e a vontade de Deus, e de tratar os pobres com compaixão. Aquele rico vivia numa vida regalada, cheia de ostentação, e aquele pobre homem, Lázaro, mendigo, ele comia do resto da mesa que vinha do rico, pegando no lixo. Aquele homem tinha condições, e muitas, de dar àquele pobre alimento, até mesmo fazer um tratamento médico. Mas a palavra de Deus diz: por se aumentar o pecado, o amor de muitos esfriará. Mas também, Tiago capítulo 4, 17 diz que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. E o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Mas o dom gratuito de Deus é em Cristo Jesus nosso Senhor, vida eterna, salvação e vida eterna. Amém? Deus seja louvado. Então, nesta passagem lida de Lucas, fica bem claro que, na verdade, Lázaro morre e o anjo leva para o seio de Abraão. Aleluia! Enquanto o rico, ele morre e vai ser sepultado, com muitas honrarias, porém, o destino desses dois são totalmente diferentes. Vamos ao texto completo, aonde diz assim, aleluia, Lucas capítulo de número 16, do verso 19 a seguir diz assim: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão, fora deixado um homem mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Em vez disso, os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para juntos de Abraão, que é o seio de Abraão. E o rico também morreu, e foi sepultado no inferno, onde estava sendo atormentado o rico. Ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro
ao seu lado. Então chamou: pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e esfregue a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está sofrendo. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu para o nosso, não consegue. Ele respondeu: então eu lhe suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: ele tem Moisés e os profetas, que o ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não houve a Moisés, aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Nesse diálogo é literal. Aonde o rico tinha tudo, Lázaro tinha nada. Glória a Deus. O que ocorre é que Lázaro morre, vai ser confortado no seio de Abraão, enquanto o rico morre, é sepultado e vai para o inferno, sofrimento eterno. Vemos logo que muitos dizem que todos que morrem vão para o mesmo lugar. Não vão, não. E vamos explorar esse tema na Bíblia. Por exemplo, todo ser humano que não confessar os seus pecados e não abandonar e não aceitar Cristo pela fé em seu coração, não fazer uma aliança com Ele e continuar a obedecê-lo de acordo com os mandamentos que é a Bíblia, e se morre sem Cristo, obedecendo a Cristo, então o destino dele é inferno. Mas todos que fizeram aliança com Cristo e obedecem os seus mandamentos, e de acordo com a palavra, morrendo, vão para o céu. Naquela época, velha aliança era seio de Abraão. Hoje, diretamente para o paraíso, que é o terceiro céu. Vamos ao segundo texto, aonde realmente afirma isso. Glória a Deus. No capítulo, segunda carta aos Coríntios, seu capítulo de número 12, verso 1 ao 4 diz assim: é necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso. Passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Ao terceiro céu.
Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que este homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, terceiro céu. Foi arrebatado ao paraíso. E ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Deus seja louvado. Então, logo na nova aliança, depois da morte de Jesus e sua ressurreição, inaugurou-se o paraíso. Hoje não existe mais seio de Abraão. O seio de Abraão durou até a morte e ressurreição de Jesus. Biblicamente, vamos também desvendar esse mistério. Porque ninguém poderia entrar aos céus exatamente se não fosse purificado pelo sangue de Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Vou ler aqui um outro texto. Evangelho que escreve João, considerado um texto clássico, até mesmo os pagãos, os ímpios, cita esse texto. No capítulo 3, Evangelho que escreve João, verso 16 diz assim: porque Deus tanto amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, único, para que todos que nele crêem não pereça, mas tenha vida eterna. Logo, a salvação é na pessoa única de Jesus. Muitos dizem que todas as religiões levam a Deus. Inclusive, antes de morrer, o Papa Francisco, numa reunião da sua cúpula, falou isso, aonde ele uniu líderes religiosos de várias religiões, e ele dizendo que todos eram irmãos. Não é não. Dizendo que todas as religiões levavam a Deus. Também não. Só um caminho leva a Deus, Jesus. João 14, verso 6, ele diz: eu sou o caminho único, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Aleluia. Então, Evangelho de João 3, 16 diz que Deus amou tanto o mundo, que é o ser humano, que deu seu Filho único, unigênito, para que todos que nele crê e obedecer, não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê, em Jesus, não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz, que é Jesus, vê o mundo, mas os homens, ser humano, amaram mais as trevas e não a luz, porque as suas obras eram mais. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que veja claramente que as suas obras
são realizadas por intermédio de Deus. Amém? Então, logo, existe dois destinos para todos que morrem. Quem morre em Cristo, e morrer em Cristo, estamos falando de obedecer a Cristo, estamos falando de abandonar a prática do pecado, as paixões, a mentira, aleluia, a idolatria, a maioratria, deixar de ser trapaceiro, mentiroso, avarento, idólatra, idolatria por futebol, por política, por novela, todo tipo de idolatria. Aleluia, porque idolatria não é só imagem de escultura. Tudo aquilo que o ser humano tira Deus do centro, na verdade é idolatria. Jesus disse, está lá em Mateus 10, do verso 35 a seguir: eu não vim trazer paz sobre a terra, mas espada. Pai contra filho, filho contra pai, nora contra sogra, irmão contra irmão. Mas ele diz depois no verso 37, mas aquele que ama mais o seu pai, sua mãe, seu esposo, esposa, filho, filhas, do que a mim, não será digno de mim. E quem não tomar sua cruz e me seguir não é digno de mim. Cruz significa morrer os desejos terrenos de cada ser humano, as paixões. Paulo escrevendo à igreja de Colossenses 3, verso 5, ele diz, faça morrer todas as vossas paixões terrenas, todo tipo de paixão da terra. Temos que fazer morrer, ou seja, deixar de praticar. E o verso 5 diz que a ira de Deus vem sobre todos que vivem na desobediência. Aleluia. Então, meus amados, só Jesus salva, só Jesus liberta, só Jesus cura, só Jesus transforma. E com teu sangue purifica o pecador, levando para o céu, para ter vida eterna. Amém? Glória a Deus. Então, já falamos que, na verdade, todos não vão para o mesmo lugar. Existe destino diferente, céu e inferno. Quem morre com Cristo, céu, obedecendo. Sem Cristo, inferno. E logo as suas paixões caem por terra. Logo as religiões também. Porque foi Jesus, meus amados, que sofreu e padeceu por todos. Em 2ª carta aos Coríntios, no seu capítulo de número 5, verso 14 e 15 diz, o amor de Cristo nos constrange, porque se um morreu, logo todos morreram. E ele, Jesus, morreu por todos, para que todos que vivam, não vivam mais para si mesmo, mas para ele que morreu e ressuscitou. Amém? Logo, quem quer salvação tem que renunciar os seus desejos carnais, suas paixões e deixar toda seus pecados, idolatria, todo tipo de idolatria, para seguir a Cristo e morar no céu. Amém? Glória a Deus. Então, biblicamente, já provamos que todos que morrem não vão para o mesmo lugar. Porque esse é o conceito da maioria do ser humano. Quando morre vai tudo para o mesmo lugar. Geralmente, vão ser sepultados. Mas mesmo alguns vão direto para a terra, outros vão para Mausoléu e por aí vai. Mas o destino da alma
elas vão para lugares diferentes, de acordo com a conduta de cada um. Se arrependeram dos seus pecados, abandonou, confessou a Jesus e o segue de acordo com a tua palavra, que é a Bíblia, e morre, vai para o céu. E se não fez, ou até mesmo fez, mas cocheou em dois pensamentos, ficou ainda no muro, crente Raimundo, pé na igreja e no mundo, e se morre assim, também não vai ser salvo. Não é o irmão Salus que fala, é a Bíblia. Aleluia. Porque a palavra de Deus diz que Deus quer um povo separado. A palavra separado quer dizer santo. No hebraico deriva separado quer dizer santo. Aquele que roubava não rouba mais, que mentia não mente mais, que odiava não odeia mais, que não perdoava agora perdoa, que não amava agora ama. Percebe? É uma vida transformada. Segunda carta aos Coríntios, no seu capítulo 5, verso de número 17. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ou seja, vida nova. Aleluia. Não só de aparência. A transformação é de dentro para fora. Amém? Escritor aos Hebreus capítulo 9. E o verso de número 27 diz: e ao ser humano estão destinados a morrer uma única vez. Depois disso segue-se o juízo. Tem uma seita chamada Espiritismo, que diz que o homem morre, reencarna. Morre, reencarna. É mentira do inferno. Mas também um texto vai dizer o seguinte. Escritor aos Hebreus, capítulo de número 9, verso 27. Ao homem, que é ser humano, da mesma forma como ao homem, está destinado a morrer uma só vez. Depois disso, enfrentar o juízo. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. E aparecerá a segunda vez, não para tirar pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Glória a Deus. Aqui agora vamos trazer a informação bíblica que nem todo ser humano vai morrer. Cristo virá para salvar aquele que os aguarda, aquele que está fazendo a sua vontade. E a Bíblia diz assim: Carta Paulina à igreja de Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3 a seguir. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, morreram, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança, que não conhecem a Bíblia, que não fez uma aliança com Cristo. Se cremos que Jesus morreu, ressuscitou, cremos também que Deus trará, mediante Jesus, e juntamente com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, a Bíblia, que nós, os que tivermos vivo na sua vinda, que nós, os que tivermos vivo, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, ou seja, não vai morrer.
Pois dada a ordem da voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo que já morreram do passado, inclusive do seio de Abraão, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados no abrir e piscar de olhos. Não dá tempo de se arrepender. É fração de milésimo de segundo. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Aleluia! Assim estaremos com o Senhor para sempre. Console uns os outros com estas palavras. Então, literalmente, nem todo ser humano vai morrer. Vai descer o pó. Porque todo cristão que tiver com a sua vida no altar, que confessou a Cristo, abandonou a prática do pecado, quando Jesus vier, no abrir e piscar de olhos, serão tomados à força, arrebatados. E quem vai fazer esse papel é o Espírito Santo. Carta aos Efésios, carta paulina, seu capítulo de número 4, verso 30 diz: Não entristeçais o Espírito Santo, o qual está selado para o dia da redenção, arrebatamento. Por isso, a Bíblia diz em Romanos 8, 14, que todos que são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. Amém? Glória a Deus. Então já falamos que seio de Abraão e também o paraíso são duas coisas distintas. Não é a mesma, são distintas. Vamos agora falar sobre isso. Já falamos no texto, 2 Coríntios, capítulo 12, do 1 ao 4, que Paulo foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, ele diz, não sabe, mas Deus o sabe. E ele foi ao paraíso, terceiro céu. E o seio de Abraão? Ele existe? Não. A Bíblia, ela tem resposta para tudo. Paulo escrevendo também à igreja aos Efésios, seu capítulo 4, verso 8 a seguir. No 8 diz assim: Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que descera à profundeza da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Aleluia! Ou seja, quando Jesus, ele morre, ele desce em espírito vivificado. Ele vai ao inferno, prega para os cativos, e quando ele ressuscita no domingo, ele leva cativo o cativeiro, o seio de Abraão, para o paraíso. Aleluia! Para não ficar na dúvida, Pedro fala isso. O apóstolo Pedro,
na sua primeira carta, no seu capítulo de número 3, verso 17 a seguir. Aleluia. É melhor sofrer por fazer o bem, se for vontade de Deus, do que fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo e pelo injusto. Ele morreu por todos. Mas o fato de ele morrer por todos não quer dizer que todos vão ser salvos, só os que lhe obedecem. Aí diz assim: pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelo injusto, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente, nos dias de Noé, enquanto a arca era construída, nela apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas, por meio da água. Aleluia. Verso 21. Isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês, não da remoção da sujeira do corpo, quando se toma banho, mas o compromisso de uma nova consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu ao céu e está à direita de Deus. A ele estão sujeitos anjos, autoridade e poderes. Ainda Pedro, para não ficar dúvida, 1 Pedro 4, verso 6 diz assim: por isso mesmo, o evangelho foi pregado também a mortos, para que eles mesmos, julgados no corpo, segundo os homens, viva pelo Espírito segundo Deus. Aleluia. Então, hoje é errado falar, quando o crente morre, dizendo que foi para o seio de Abraão. Se ele fosse para o seio de Abraão, hoje não teria salvação, porque iria para o cativeiro, debaixo da terra. Mas quem morre hoje, ele vai direto para o paraíso. Como já falamos, exatamente, quem inaugurou o paraíso foi um ladrão. Tinha 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Todos 3, inclusive Jesus, foram crucificados 9 horas da manhã. Marcos e Mateus conta que exatamente de 9 horas meio-dia, os 2 escarneciam Jesus. Mas quando deu meio-dia, o ladrão da direita se arrepende, e por ter sido arrependido genuinamente, porque Jesus vê o coração, vê a mente. E aquele homem teve uma atitude dizendo para o seu colega agora: este homem nada fez para merecer isso, mas nós sim. Aí ele chega para Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus disse: hoje mesmo
estarás comigo no paraíso. Aleluia. Então aquele homem da cruz, o ladrão, que se arrepende, muito diz que é o ladrão bom ele não tinha nada, que se ele fosse bom não estava lá, só Jesus, que morreu pelos nossos pecados, esse sim, é bom. Aleluia. Mas ele se arrepende. Então, meus amados, é isso que Deus quer de mim e de você. Não importa o que nós praticamos, porque diante de Deus, todos pecaram. Então, não existe tamanho de pecado. Uma criança, quando nasce, ela por si só não pecou, mas tem a natureza pecaminosa. Gênesis, livro do começo, no seu capítulo de número 3:17. O Senhor Deus disse a Adão: como você deu ouvido à tua mulher, e comeste do fruto do conhecimento do bem e do mal, que eu te ordenara que não comesse. Maldito é toda a terra por sua causa. Terra somos nós. Nós somos do pó. Então uma criança quando nasce, por si só ela não tem discernimento do bem e do mal. Mas a natureza é pecaminosa. Por isso que Provérbio, capítulo 16, verso 6 diz: ensina a criança no caminho que deve andar, para que quando ela cresça, não se aparte dele. O caminho é Jesus. Aleluia. Porque a natureza pecaminosa, ela é propensa para o mal. No capítulo 8, aos Romanos, Paulo diz, verso 6, porque a carne, a natureza caída, ela é inclinada para a morte, mas o espírito, que é o nosso espírito com letra minúscula, é inclinado para a vida. Então os dois se opõem. Então, se não ensinar a criança no caminho do Senhor, aí ela cresce, a natureza leva para o mundo, para a prática do pecado, e aí só Jesus na causa. Amém? Glória a Deus. Então quem confessa e abandona, acha em conta de Deus misericórdia. Como diz Provérbio 28, 13. Aquele que encobre suas transgressões, os pecados, nunca prosperará. Mas quem abandona, quem confessa e abandona, achará de Deus misericórdia. Verso 14 ainda diz: aquele que endurece o seu coração cairá em muita desgraça. Então, quando ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureça o vosso coração. Amém? Então, meus irmãos e amigos, já ficou claro que os destinos do ser humano não são o mesmo. Quem morre com Cristo vai para o paraíso, que é o terceiro céu. Quem morre sem Cristo vai para o inferno. E se morreu sem Cristo não tem mais jeito. Mas enquanto há vida, há esperança. Aleluia. Glória a Deus. Em Lucas, capítulo 23, 43. Quando, na verdade, aquele ladrão se arrepende, disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estará comigo no paraíso. Aleluia. Relacionado ao destino do justo após a morte. Justo porque Jesus nos justifica com teu sangue. A palavra diz: se andarmos na luz, como na luz ele está,
temos comunhão uns com os outros. E o sangue de teu Filho amado, Jesus Cristo, nos purifica de todo o pecado. Amém? Já foi provado biblicamente que o ser de Abraão, ele deixou de existir. Jesus levou para o paraíso, levou o cativeiro para o céu, para o paraíso, na sua ressurreição. Como está escrito em Efésios, seu capítulo 4, 8 a seguir. Glória a Deus. Também já falamos que quando alguém morre em Cristo, vai para o céu, paraíso. Hoje não tem mais ser de Abraão, paraíso. Aleluia. Como está escrito, como nós já lemos em Lucas 23, 42 e 43. Agora, de que forma nós que estamos vivos, somos nós que vamos, digamos, decidir aonde passaremos a nossa vida eterna. Porque muitos dizem que quando morre acabou. Acabou coisa nenhuma. Acabou a matéria. Mas a alma, perceba que tem um diálogo do homem rico com Abraão. Ele estava onde? Sofrendo e padecendo no inferno. Mas a alma dele tem consciência. Tanto que ele pede para que Abraão mande Lázaro e a casa do seu pai. Porque ele tinha 5 irmãos. Para que ele não fosse para aquele lugar de tormento. Vamos ver agora quem está no paraíso. Também tem consciência. Aleluia. Apocalipse, revelação final dos tempos. No seu capítulo, de número 6, verso 9 a 11, diz assim. Verso 9. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas, não é corpos, as almas. Aleluia. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar, que é o paraíso, as almas daquele que havia sido mortos, por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz, consciência, até quando, ó soberano, santo verdadeiro, esperará para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então, cada um deles receberam uma veste branca e foi-lhes dito que esperasse um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos, irmãos, que deveria ser mortos como ele. Aleluia. Glória a Deus. Então, meus amados, tanto quem está sofrendo no inferno tem consciência, como todos que estão no paraíso também têm consciência. Porém, nenhum deles tem acesso a este planeta debaixo do sol, planeta Terra. Só Jesus. Jesus, pela tua onisciência, onipresença e onipotência, ele tem acesso ao céu, à terra, e isso num piscar de olhos. Pela tua onisciência, ele está em todo lugar. Que o nome dele é glorificado. Não está em todo lugar literalmente. Porque aonde o nome dele não é glorificado, ele não está. Mateus 18, verso 20. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, glorificando o nome dele, eu estarei no meio de vós. Isso chama onipresença. Mas se não está glorificando o nome dele, ele não está. Aleluia. Mas seus olhos
está sobre toda a terra, sobre os bons e os maus. Provérbio 15:3. Aleluia. Nada escapa do tesouro como chama de fogo. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Então, meus amados, biblicamente, já ficou comprovado que existe dois destinos. Quem morre com Cristo fazendo a vontade dele, paraíso, céu. Quem morre sem Cristo, ou até mesmo aquele que brincaram de ser crente, e se morre no pecado, vão para o inferno. E aí não tem mais jeito. Mas existe jeito para todos que estão vivos. E vamos discorrer biblicamente como fazer para ser salvo. Romanos, capítulo de número 10, verso de número 9 e 10. Diz o texto: se com tua boca confessar ao Senhor Jesus e no seu coração crer que o Senhor o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a salvação e com a boca se confessa para a remissão de pecado. E o verso 11 diz: e todos que nele crê não será confundido. Amém? Seja grego, seja judeu, seja ímpios, povos, nações, não há distinção. Porque todos que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Ele invoca e obedece. Amém? E a Bíblia é o manual para todos ter a diretriz de como ser salvo. Jesus também falou em Mateus, no seu capítulo de número 10, e o verso de número 32 e 33. Quem me confessar diante dos homens aqui na terra, eu também o confessarei diante de Deus e dos anjos que está no céu. Mas quem me negar na terra, também eu negarei diante de meu Pai que está no céu. Aleluia. Vamos ver outras passagens. No capítulo, carta aos Romanos, capítulo de número 3. Porque todos pecaram e estão destituídos, que é separado da presença de Deus, da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, favor imerecido que é Cristo, por meio da redenção que há em Cristo. Deus o ofereceu, aleluia, como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo sangue demonstrado a sua justiça, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça, em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Mas, no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém? Fé e obedecer. Aleluia. Glória a Deus. Todos pecaram. Precisamos de Cristo. Precisamos da tua graça. Escritor Paulo, a igreja aos Efésios, capítulo 2, 8 e 9. Pela graça sois salvo. Favor imerecido. Pela graça sois salvo. É dom de Deus. É pela fé, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Então, não importa se a pessoa é boazinha, faz caridade, se a pessoa
Ela não mata, não rouba, faz tudo correto perante a lei dos homens, mas diante de Deus precisa ser restaurada através do sangue de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Por isso, não é mudar de religião, é mudar de atitude. Jesus não é religioso, ele é o único caminho. Então, salvação é só na pessoa de Jesus. Já chegando para o final desta mensagem, Paulo escrevendo ao seu filho Tito na fé, capítulo 2, verso de número 11 a seguir. No 11 diz assim: porque a graça de Deus, favor imerecido, se manifestou salvadora a todos os homens, ser humano. A graça, ela nos ensina a renunciar à impiedade, deixar de ser ímpio, renunciar à impiedade, às paixões mundanas, todo tipo de paixão do mundo. Aleluia! E viver de maneira sensata, justa, piedosa, nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos redimir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu e dedicado à prática de boas obras. Então os cristãos hoje, ele tem que praticar boas obras, porque foi salvo pela fé, pela graça, não pelas obras, para praticarmos boas obras. Amém? Glória a Deus. Então, meus amigos, irmãos em Cristo, a Bíblia é enfática, categórica, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, debaixo do céu, em nenhum outro nome há dado entre homens, a qual devemos ser salvos. Este nome é Jesus. Não é Maria, não é José, não é Paulo, não é Pedro, não é João, não é Abraão, não é Isaac, não é Jacó, não é Moisés, nem os profetas, é Jesus. Paulo é escrevendo seu filho Timóteo na fé. E no verso de número 3, 4 e 5 ele diz: isto é bom diante de Deus, que deseja que todo ser humano seja salvo e chegue ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Só Jesus pode mediar entre Deus e os homens. Amém? Deus seja louvado. E vamos encerrar esta mensagem aonde biblicamente ficou claro, diferença assim: quem morre com Cristo vai para o céu, sem Cristo para o inferno. Então todos não vão para o mesmo lugar, ainda que seja sepultado, mas o destino da alma é diferente e a alma permanece para sempre. Aleluia! Glória a Deus! Então, meus amados, não deixe que ninguém os engane com discurso, aleluia, palavras coach, palavra de rosa, aonde não há mudança, não confronta pecado,
Glória a Deus. Concluindo essa mensagem, o ser de Abraão e o paraíso são conceitos relacionados que se refere a um lugar de descanso e felicidade para o justo após a morte. Embora haja diferença entre os dois conceitos, ambos destacam a recompensa para o justo e a presença de Deus em sua vida. Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. O termo ser de Abraão refere-se a um período específico na história da salvação antes da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Hoje é paraíso. Aleluia. Glória a Deus. Então, não tem mais ser de Abraão. Hoje é paraíso e céu. Concluímos esta mensagem. Glória a Deus. A Bíblia ensina que existe diferentes destinos para os mortos, dependendo da sua relação com Deus. Portanto, não é correto dizer que todos os mortos vão para o mesmo lugar. É importante considerar a mensagem bíblica sobre a salvação e o juízo final. Deus seja louvado. Que Deus fale melhor nos corações por meio do Espírito Santo. Amém? Pai, a tua palavra não volta para ti vazia. Um prego outro rega, mas é o Senhor que dá o crescimento. Que teu Espírito Santo, como selo, venha tirar todo o bloqueio das mentes, todos os traumas, as escamas dos olhos, os bichões e comichões dos ouvidos, toda a dureza do coração. Que ele venha guiar pelos teus caminhos. Que leve todos a adorar a Jesus Cristo, único, suficiente e eterno Salvador de toda a humanidade. Da paz, da saúde e vida longa para te servir. Supra a necessidade em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe e dê uma semana abençoada na presença do Senhor. Amém? Shalom, Adonai, um grande abraço.